Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de polifonia, mas para que esse assunto fique bem esclarecido, vamos abordar também intertextualidade. Eu sou o professor Luciano, vem comigo! Intertextualidade segundo Barthes. O texto redistribui a língua. Uma das vias dessa reconstrução é a de permutar textos, trocar, que existiriam ou existem ao redor do texto considerado, e, por fim, dentro dele mesmo. Todo texto é um intertexto. Outros textos estão presentes nele em níveis variáveis, sob formas mais ou menos reconhecíveis. Conceito de intertextualidade. Um dos padrões ou critérios da textualidade são os modos como a produção e recepção de um texto dependem do conhecimento que se tenha de outros textos com os quais ele, de alguma forma, se relaciona, em sentido amplo ou em sentido restrito. Vamos ver algumas citações. A intertextualidade, em seu sentido amplo, diz respeito à condição da existência do próprio discurso, aproximação, na análise do discurso com a interdiscursividade. Um discurso não vem ao mundo numa inocente solicitude, mas constrói-se através de um já dito em relação ao qual toma posição. São as condições de produção. Deste modo, dado discurso envia a outro, frente ao qual é uma resposta direta ou indireta, ou qual ele orquestra os termos principais, ou cujos argumentos destrói. Assim é que o processo discursivo não tem de direito um início. O discurso se estabelece sempre sobre discurso prévio. Um texto não tem propriedades em si, caracteriza-se somente por aquilo que o diferencia de outro texto. Trabalha-se sempre sobre vários textos, conscientemente ou não, uma vez que as operações na matéria significantes são, por definição, intertextuais. Qualquer texto se constrói como um mosaico de citações e é abstração e transformação de um outro texto. Até aqui vimos em seu sentido amplo, agora vamos ver a intertextualidade em sentido restrito. É a relação de um texto com outros textos previamente existentes, isto é, efetivamente produzidos. Quanto aos tipos em seu sentido restrito, podemos dizer que de conteúdo versus de forma-conteúdo descarta a possibilidade apenas de um ou outro. Toda forma em forma, ou seja, emoldura um conteúdo. Podemos abordar de maneira explícita e implícita, quando há citação da fonte, exemplo, citações e referências, versus quando tem que recorrer na memória para construir o sentido do texto, como acontece, por exemplo, nas paródias. Já quanto às semelhanças e às diferenças, das semelhanças ele incorpora o intertexto para seguir uma argumentação, e das diferenças ele incorpora o intertexto para ridicularizá-lo, ou seja, colocá-lo em questão. Podemos falar de intertexto alheio, intertexto próprio, ou com intertexto atribuído a um enunciador genérico, é um enunciador indeterminado, como os provérbios, por exemplo. Já na polifonia, o dialogismo é constitutivo da linguagem. A palavra é o produto da relação recíproca entre falante e ouvinte, emissor e receptor. Cada palavra expressa o um em relação com o outro. Eu me dou forma verbal a partir do ponto de vista da comunidade a que pertenço. O eu se constrói constituindo o eu do outro, e por ele é constituído. Esse conceito é do Bakhtin. De acordo com Ducrot, a polifonia designa, dentro de uma visão enunciativa do sentido, as diversas perspectivas, pontos de vista ou posições que se representam nos enunciados.
Os tipos, então, quando no mesmo enunciado se tem mais de um locutor, um discurso relatado, citações, etc. E quando no mesmo enunciado há mais de um enunciador. Basta que se representem no mesmo enunciado perspectivas diferentes, sem a necessidade de utilizar textos efetivamente existentes. Observemos então as principais características entre intertextualidade e polifonia. Sobre a intertextualidade, a alteridade é necessariamente atestada pelo intertexto. Ou a fonte é explicitamente mencionada no texto que o incorpora, ou o seu produtor está presente em situações de comunicação oral, ou ainda trata-se de textos anteriormente produzidos, como provérbios, frases feitas, expressões estereotipadas, de autoria anônima, mas que fazem parte de um repertório partilhado por uma comunidade de fala. Já na polifonia, basta que a alteridade seja encenada, isto é, incorporam-se vozes de enunciadores reais ou virtuais, que representam perspectivas, pontos de vista diversos, ou seja, pontos com os quais o locutor se identifica ou não. Concluindo, do ponto de vista da construção de sentidos, todo o texto é perpassado por vozes de diferentes enunciadores, ora concordantes, ora dissonantes, o que faz com que se caracterize o fenômeno da linguagem humana como essencialmente dialógico e, portanto, polifônico. E, por fim, vale ressaltar o hipertexto, que se caracteriza pela pluralidade de vozes no mesmo espaço discursivo. O hipertexto construtivo seria, na visão de Marcuse, a apoteose da intertextualidade e da polifonia, uma vez que abre espaço para um número ilimitado de leitores-autores. Vale salientar, contudo, que esses caminhos só podem ser feitos se previstos pelo autor do hipertexto. Então, pessoal, resumidamente falando, intertextualidade significa que um texto dialoga com outros textos. E polifonia são os sons, são as possíveis significações que esse texto nos traz, além da sua aparência. Por hoje é só, vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, bye bye, see you!